Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido também do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores desse ministério, pela vida dos nossos familiares, e louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus, e continuamos aí com o capítulo 21 de Números, do versículo 11 ao 20, hoje nós vamos estudar sobre o Poço de Israel. Aquela rocha que acompanhava Israel, você vai saber direitinho quem era essa rocha e como que ela era, tá bom? É um segredo que é trazido lá do Talmud, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E enquanto você se inscreve, você está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família, em nome de Jesus. Bem, então hoje nós iremos estudar sobre o que aconteceu com os israelitas depois que eles chegaram em Obote. Pois o versículo 10 que nós estudamos ontem diz que os israelitas partiram e acamparam em Obote. Mas espera aí, partiram de onde? De onde que eles partiram? Então, nós vimos que eles estavam vindo do Monte Or pelo caminho que ia do Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom, pois o Edom não permitiu que eles passassem pela terra deles. Aí no versículo 11, então, diz que eles saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, que ficava no deserto ao leste de Moabe, e depois dali eles acamparam no vale de Jered, e depois eles saíram e acamparam à margem do rio Armon, que vai até o território dos amorreus, Pois o rio Armon era a divisa entre o território de Moabe e o território dos amorreus. E aí o versículo 14 diz que quando as guerras de Deus forem relatadas, seria contado que o Senhor deu um presente no Mar Vermelho e nos riachos de Armon. A corrente dos riachos que se estende até o assentamento de Ar e que se apoiou sobre a fronteira de Moabe. Então agora nós vamos mais para frente ver o que significa tudo isso, está bem? Então o versículo 20 diz que o 19 diz que de Matana eles foram para Naileu, e de Naileu eles foram para Bemote, e de Bemote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do Monte Pisga, de onde há visto o deserto. Então você sabe que esse território de Moabe, era o território de Moabe, e por isso que no capítulo 22 nós já vamos estudar como foi o confronto de Israel com o rei de Moabe, que se chamava Balaque. Aí entra aquela questão todinha do feiticeiro Balaão, entendeu? E isso porque eles estavam ali bem de frente para eles, É o que o texto nos diz, é o que o texto nos informa. Mas se concentrando ainda nesse capítulo, entenda então por que a Torá aqui está fazendo menção desses riachos de Arnon e das correntes dos riachos. Porque a palavra certa vem do aramaico, que significa Eshed, que significa derramamento de córregos, onde o sangue dos amonitas que estavam ali escondidos foram derramados, tá? Mas foram derramados como, minha irmã? Como que isso aconteceu? Entenda que tem um segredo espiritual ali, tem um segredo que aconteceu ali, que a Torá escrita não traz, mas é a Torá oral que foi passada de pai para filho, traz registrado, que está lá no Talmud. Então diz
a tradição que aquelas montanhas eram muito altas, de forma que o desfiladeiro, ou seja, a passagem entre essas montanhas, era profunda e estreita. Então, quem estava de uma montanha para a outra conseguia falar perfeitamente com a outra pessoa que estivesse na outra montanha. E a estrada passava dentro dessas passagens entre as montanhas. E ali habitavam os amonitas, dentro dessas cavernas. Então eles combinaram de, quando Israel passasse, eles iriam atacar Israel atirando flechas e pedradas em Israel. Então imagina essas pedras e essas flechas vindo de cima. Elas iriam matar todo o povo, não iria? Iria. Israel não estava vendo que eles estavam ali escondidos nessas cavernas. Israel estava ali inocente, passando no meio da estrada. Inocente, de forma bem inocente. Mas o Senhor viu, e o Senhor fez a terra estremecer, exatamente como uma serva que sai para cumprimentar a sua nova patroa quando ela toma posse da terra, tá? Ou toma posse de uma empresa, entendeu? Seu novo chefe. E aí dizem que aquelas rochas, elas tinham saliências, tá? E de um lado tinha uma fenda e do outro lado uma parte que era chifre. E essas saliências, elas entraram nessas fendas, elas se encontraram e acabaram esmagando esses amonitas que estavam ali. Israel só se deu conta do que tinha acontecido, então, quando que se estende, né? Até o assentamento de Ar, pois a montanha se moveu do seu lugar e se aproximou da fronteira do Moabita. Por isso que diz, né? Se estende até o assentamento. As duas montanhas se encontraram, esmagou esses amonitas que estavam ali. Então, depois que Israel viu o sangue desses amonitas vindo até eles por esse córrego, não só o sangue como o corpo, o braço deles, foi que Israel se deu conta do que tinha acontecido. Esse córrego e essas correntezas de água, na verdade, era um poço, tá? Um poço que tinha vida, E ele desceu até Israel para trazer para eles essa notícia do que tinha acontecido. Por isso que Israel diz: ó poço, levante-se. Porque o poço veio até eles para proclamar este milagre. E aí eles disseram esse cântico, tá bom? E esse poço ele já existia há mais de 40 anos. Esse poço estava ali para que não faltasse para eles água no deserto, para que eles não viessem morrer de fome. Dizem que esse poço, quando eles acampavam, eles batiam assim com a vara, os líderes, e aí aquele poço vinha assim até eles e abria ali a fonte, dali eles tiravam a água que eles precisavam. O poço tinha vida e o poço foi escavado por Moisés e por Arão com seus cajados, tá? E aí no cântico o povo chama Moisés e Arão, chama Moisés de legislador, tá? Chama Moisés de legislador, mas eles não citam o nome de Moisés. Não menciona, porque eles sabiam que Moisés não entraria na terra prometida justamente por causa do poço, porque ele tinha ferido aquela rocha. E aí também eles não mencionam o nome de Deus, porque é como um rei que fala: olha, se meu amigo for na festa, eu irei, mas se meu amigo não for, eu também não irei. Então, se não estavam mencionando o nome de Moisés, não deveriam também mencionar o nome de Deus. É o que Rashi nos explica. E quando o versículo 19 diz, né, no cântico, de Mataná até Nahaliel, é porque o poço, como eu já disse, que tinha vida, ele descia com eles para os córregos e subia com eles até a montanha, para que não faltasse água. Tá bom? Para que não faltasse água. E diz os sábios que depois que Israel se instalou na terra de Canaã, então este poço foi e se escondeu no mar do Tiberíades. E quem está em pé na terra, né, na terra e olha para o mar, e vê ali uma peneira que eles dizem que é o poço. Mas será que isso é verdade? Não, claro que não. Porque nós vamos ver agora quem é esse poço, tá bom? Porque saber exatamente quem é esse poço é que traz a sabedoria para nós hoje.
Aqui os rabinos nos dizem que Israel recebeu um livramento de morte, e este livramento foi anunciado por um poço que tinha vida e que os acompanhava desde o deserto, não permitindo que eles viessem perecer de sede. E diz o Midrash, que eu já falei aqui, que esse poço tinha vida, né? E que esse poço era como se fosse uma rocha que estava cheia de buracos, como uma peneira do qual a água escorria e surgia a partir da abertura de um frasco. Entendeu? Moisés ali falaria à rocha, e a rocha abriria um frasquinho para que saísse água para eles ali naquele momento. E o Talmud cita que todos os rabinos do século II, eles já conheciam esse poço, eles sabiam exatamente como eles sabiam descrever, porque foi passando de um para o outro. Questão de conhecimento, estudo. E Paulo, apóstolo Paulo, era um rabino, então ele conhecia. Por isso que lá em 1 Coríntios 10,4, ele diz que todos bebiam daquela rocha espiritual que ia com Israel, e que a rocha era Cristo. Aleluia, né? Então Jesus era essa rocha, a fonte de águas vivas que segue Israel, que seguia Israel pelo deserto, protegendo eles da morte, né? Porque sem água nós não vivemos. Nós não vivemos. E lá em João 7, 37 ao 39, Jesus, na festa de tabernáculo, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Aquelas pessoas ali ainda não tinham o Espírito Santo de Deus, tinham conhecimento da Torá, sabiam sobre essa rocha, sabiam o quanto que a água é importante, que a água vem do Senhor, que é o Senhor que envia as chuvas no tempo certo para que não falte alimento, para que não falte o sustento, que é o Senhor que nos sustenta, o Senhor se apresenta como Pai o tempo todo, mas não tinham o Espírito Santo, que é a companhia permanente do Senhor conosco. É o Deus conosco, é o Deus Emanuel conosco. Eles não tinham. Então foi por isso que Jesus veio, para que esse Deus, que desde o princípio mandou construir o tabernáculo, para que ele tabernaculasse conosco, e que a princípio ele só ficou ali no meio de Israel, viesse fazer morada em nós, fosse essa fonte de água viva morando dentro de nós, jorrando em nós, através do seu Espírito, que é santo, do qual o diabo nunca mais vai poder nos ameaçar com a morte, porque Jesus é vida, e vida em abundância, é vida eterna em nós, é vida eterna. Ele é o Criador da vida. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Foi isso que ele diz ali na festa dos tabernáculos. Quem estiver em mim, quem beber de mim, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, porque Jesus, ele sacia os nossos desejos. E não tem mais desejo maior que o ser humano tem do que de vida. Do que de vida. E não tem pavor maior que o ser humano tenha do que da morte. Então nós não podemos esquecer, minha irmã e meu irmão, que Jesus é essa fonte de água viva. Ele não se escondeu no mar de Tiberíades, como muitos rabinos ainda pensam, porque esse poço de água viva é Jesus. Ele está sempre conosco por meio do Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir para a vida eterna, onde jamais teremos sede de alguma coisa. Está bem, meu irmão e minha irmã? E essa tem que ser a sua maior ambição. Querer estar com Jesus, viver com Jesus eternamente. Aqui, andar com Jesus, para que um dia a sua morte se torne lucro, porque você vai saber para onde você vai para junto dele, e um dia você vai reinar aqui com ele, viver eternamente com ele. É a certeza que o apóstolo Paulo tinha, a mesma certeza que ele tinha de que essa rocha aqui, esse poço aqui que veio anunciar para Israel o livramento que eles tiveram de morte, que eles nem sabiam que estava tendo, que era Cristo. Essa mesma certeza. Entendeu, minha irmã?
Entendeu, meu irmão? Essa tem que ser a sua maior ambição. E é isso que eu repito no final das nossas orações todos os dias. Todos os dias. Jesus é o melhor que você pode desejar para o seu filho, para sua família, para sua esposa, para toda a sua casa. Não deseje dinheiro, não deseje saúde. O que adianta viver aqui 1000 anos se um dia todos vão passar pela morte? Jesus passou pela morte para nos ensinar que todos vão passar pela morte. Então não tenha medo dela. Tenha medo sim de morrer sem Jesus, de morrer sem Cristo. Não, irmã, mas você só fala sobre isso. Meu irmão, minha irmã, eu fui chamada para falar com você sobre vida eterna, sobre para onde você vai, te despertar, para onde você vai depois da sua morte, para te ajudar a fazer uma boa escolha, para onde você quer ir depois que você morrer. Para onde? Porque a sua vida é eterna, mas para onde você vai passar a sua eternidade? Eu fui chamada justamente para isso, porque houve um tempo da minha vida que eu achei que eu estava muito bem na foto com Jesus, mas eu não estava. Então sempre é tempo de recomeçar, um novo tempo com Jesus, uma nova vida com Jesus e em santificação. Entendeu? Eu me preocupo com você. Eu me apresento como uma irmã mais velha. Eu não me apresento como profetisa, como pastora, como nada disso. Eu me apresento como uma irmã mais velha, que tem a obrigação de instruir os irmãos mais novos. É assim que eu falo no meu livro. Sou irmã mais velha. Eu tenho que te instruir. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo não somente pela minha vida, não somente pela vida desses meus irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração, não somente pela vida das intercessoras, não somente pela vida dos mantenedores desse ministério, mas eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo pela vida dos nossos familiares e eu te louvo, meu Pai querido, muito, meu Pai, por Jesus, ser essa fonte de água viva que veio morar dentro de nós, Pai. Que veio morar dentro de mim, dentro dessa irmã que está me ouvindo, dentro desse irmão que está me ouvindo. E te peço, Pai, humildemente, Pai, que o Senhor faça morada dentro de todos aqueles que pertencem à nossa casa, dentro de todos aqueles por quem nós pedimos, por quem nós oramos, dentro de toda a nossa nação, Pai, dentro do coração de toda a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Pai. Te pedimos que o Senhor venha fazer morada dentro do coração do povo de Israel, porque nós temos que clamar pela salvação deles, Pai. Porque o dia que todo Israel for salvo, Pai, haverá ressurreição dentre os mortos. É aí que o Senhor volta, Jesus. É aí que o Senhor volta. Então nós clamamos, Jesus, clamamos pela Tua misericórdia. Te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu olhar de misericórdia estendido sobre as nossas vidas, Paizinho. E te pedimos, Pai, continue insistindo conosco. Não desista de nós enquanto povo santo. Não desista de nós enquanto família. Não desista de nós enquanto pessoas, Pai. Não desista dos homens da nossa casa. Continue, Pai, insistindo nesse plano, nesse teu projeto, Pai, de fazer deles homens do Salmo 128. Continue insistindo em nós, de fazer de cada uma de nós nos presentear com a bênção de sermos mulheres do Salmo 128. Continue insistindo para que nossas crianças, nossos jovens e nossos adolescentes se tornem crianças, jovens e adolescentes do Salmo 128. Porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é misericordioso. É como Josué diz, não importa como esse mundo está, como aquele povo ali estava, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nos conceda essa graça, nos dê sabedoria, Pai, nos dê conhecimento, nos dê entendimento, que sejamos cada vez mais avivados do Teu Espírito. Não nos deixe perder tempo, desperdiçar tempo. O tempo é precioso, Pai. Tempo é precioso, vale mais do que tesouro. Então que possamos investir esse tempo nas coisas do Senhor.
naquilo que realmente vale a pena, Pai querido. Que seja quebrada toda fortaleza do engano, toda fortaleza da mentira, toda fortaleza, Senhor, da preguiça, toda fortaleza da idolatria, toda fortaleza da imundície, Pai. Que seja quebrada toda fortaleza da miséria. Que seja quebrado, Senhor, toda fortaleza, Senhor, da sensualidade. Tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti, do Teu caminho, da Tua presença. Que seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos presenteie com o milagre da cura, com o milagre, Senhor, de portas abertas, com o milagre da prosperidade, com o milagre da reconciliação de casamentos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Tu és a fonte de água viva, Jesus. Não deixa, tira de nós toda morte que estiver. Que o Teu Espírito venha nos lavar do alto da nossa cabeça, a ponta dos nossos pés, mandando embora toda a impureza que estiver em nós. Não somente por dentro, como por fora. Impurezas de pele, Pai. Impureza, Senhor, que está nos nossos órgãos, Pai. Contaminação que veio por meio de bruxarias, Pai. Tire em nome do Senhor Jesus. É pela Tua misericórdia que eu te peço, Pai. E abençoe a minha vida, abençoe a vida dos mantenedores desse ministério. Abençoe a vida de todos que estão aqui nos seguindo, Pai. Abençoe a vida das intercessoras. Com paz, com saúde, com longevidade, com alegria, com prosperidade, Pai. Para que possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes e sustentadores de profetas e missionários, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração com a nossa querida irmã Maristela Miranda, que vem orando passo por passo, enquanto eu fico ali na concordância, citando o seu nome e a sua causa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo, fique com Deus, amo você.